Vamos lá, pessoal. Um segundo exemplo aqui, utilizando a derivada por definição, né? Aqui tá pedindo, então, né, determinar a equação da reta tangente da função 2x² menos 4 em x igual a 2. Então, aqui, além de nós calcularmos qual é, então, a derivada por definição dessa função aqui, nós temos que calcular a derivada no ponto x igual a 2, certo? Então, a primeira etapa, né, da mesma forma, f' de x é igual limite de h tendendo a zero, e aí a gente começa, né? A primeira coisa é pegar a função e substituir no lugar do x, x mais h. Então, eu tenho a função aqui, 2x². Então, eu vou colocar 2 no lugar do x, x mais h ao quadrado menos 4. Esse é o único x aqui que no lugar a gente vai colocar x mais h, certo? Próxima parte da nossa fórmula aqui, menos f de x, menos a função toda. Lembra de colocar entre parênteses, porque esse menos vai influenciar aí em toda a nossa função, dividido por h, beleza? Então, a primeira parte, né, é a gente substituir a função aqui, né, a gente substituir na nossa regra a função aí desta forma. Segunda parte, então, é a gente arrumar matematicamente aí, desenvolver matematicamente o que a gente precisa. Aqui nesse caso tem um 2 multiplicando o x mais h ao quadrado e tem a potência. Primeiro a gente desenvolve a potência e depois a gente desenvolve a multiplicação, prioridade de operações. Então, deixa o 2 multiplicando aqui, abre o parênteses para colocar o resultado. X mais h ao quadrado é a regra do produto notável, né, do trinômio do quadrado perfeito. Então, esse aqui é o primeiro termo e esse é o segundo termo. Então, a gente faz quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Menos 4. E aqui, esse menos, né, ele vai fazer a distributiva aqui para os dois, menos com mais 2x² dá menos 2x ao quadrado, e menos com menos 4 dá mais 4, dividido por h. Aqui a gente ainda não terminou de ajeitar matematicamente a nossa função, né? Que a gente precisa agora, depois que desenvolveu a potência, fazer a distributiva desse 2 aqui em todas as parcelas do parênteses, certo? Então, aqui, limite de h tendendo a zero de 2 vezes x², 2x², 2 vezes mais 2xh, 4xh, e 2 vezes h ao quadrado, 2h ao quadrado. Menos 4, menos 2x ao quadrado, mais 4. Esse menos e mais 4 aqui já podia ter eliminado na outra, deixei para eliminar tudo junto aqui, beleza? Que é o terceiro passo, né? Quando a gente desenvolveu já toda a parte matemática, nós identificamos quais são os elementos em comum, quais são os termos em comum, e a gente junta eles, né? 2x² menos 2x², isso aqui dá zero, né? Então, esses dois termos aqui dão zero. Menos 4 com mais 4 também, né? Dá zero, então também cancela. Os outros aqui não tem como a gente juntar, então eles se mantêm aí para a gente continuar o cálculo da nossa derivada, beleza? Próxima coisa, então, sobrou 4xh e sobrou mais 2h ao quadrado dividido pelo h, certinho? Então, agora o que a gente precisa fazer, quarto passo, colocar o h em evidência, porque aqui tá somando, então a gente não pode sair cortando as coisas, né? Porque a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, a gente precisa colocar nesse formato aqui de cima, numa multiplicação primeiro. Para isso, então, nós colocamos em evidência o h, que é aquilo que a gente quer cancelar aqui embaixo, certo? Então, aqui, ó, 4 vezes x vezes h. Tirou o h em evidência, sobrou só o 4 e o x na parcela.
e mais 2h ao quadrado. H ao quadrado é h vezes h. Se eu já tirei um h para colocar em evidência, né? Então, os 2h que a gente tira aqui, colocamos aqui em evidência, sobra 2h, certo? Dividido por h. Agora sim, que nós temos uma multiplicação aqui de termos, nós podemos cancelar, né? Nós podemos dividir h dividido por h, dá 1, certo? Então, eles podem se cancelar aí. Sobrou, então, limite de h tendendo a zero de 4x mais 2h, certo? E agora, por último, o que a gente precisa fazer, depois que a gente tirou a indeterminação do limite aqui, da nossa derivada, é calcular, né? Substituir, calcular o limite. O h tá tendendo a zero. Aqui, 4x não tem h, então mantém o 4x. E aqui, mais 2h, fica mais 2 vezes zero, certo? Então, o limite, a derivada, perdão, por definição dessa função 2x ao quadrado menos 4 é 4x. Agora, qual é a derivada no ponto? Então, aí a gente precisa de uma organizaçãozinha aqui, certo? O que a gente já tem aqui? A gente já tem o x, certo? Então, o x igual a 2. O que a gente quer responder? A gente quer responder a equação da reta tangente. Equação da reta tangente é a equação da reta, certo? E equação da reta para nós utilizamos y igual a x mais b, certo? Então, a gente precisa definir quem é o a e quem é o b. Como que nós descobrimos quem é a? Nós substituímos aqui, ó, no lugar do x, então, 4x aqui. No lugar do x, nós substituímos pelo valor do x que ele deu. 4 vezes 2. Foi o exercício que deu esse valor. Ele que quer estudar a derivada no ponto, certo? Então, aqui, o 8 é o valor de a aqui, certo? E agora, como nós temos o valor de a, o valor de x, como que nós encontramos o valor de b? A forma mais rápida de fazer isso é a gente pegar esse valor de x aqui e descobrir quanto vale o y quando o x vale 2. Então, a gente tem que voltar aqui, ó, na f de x. Quanto é o y? Então, 2x ao quadrado, no lugar do x, a gente coloca 2. 2 ao quadrado menos 4. Para descobrir quanto vale o y, quando o x vale 2. Aqui, então, 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8, menos 4, dá 4. Certo? Então, nós encontramos um valor para x, um valor para a, um valor para y. Agora, para encontrar o valor de b aqui, é a gente substituir, ó, no lugar do y. Então, aqui eu vou ter, ó, y igual a x mais b. Tá vendo? No lugar do y, a gente coloca 4. No lugar do a, a gente coloca 8. No lugar do x, a gente coloca 2. E o b é aquilo que a gente quer descobrir. Certo? E aí, então, quando nós temos aqui, né, 8 vezes 2, nós teremos 16. Passou pro lado de lá pra gente isolar. Vai dar menos, perdão, aqui, menos 16 igual a b. Certo? E aí, então, nós temos que o b é igual a menos 12. Agora, para dar a resposta final, né? Então, portanto, resposta final é só a gente responder quem é o a e quem é o b aqui no formato de equação da reta. Qual é a equação da reta tangente da função 2x ao quadrado menos 4 com x igual a 2? Y é igual, no lugar do a, a gente coloca o 8, x, no lugar do b, a gente coloca o b que a gente encontrou aqui, que é menos 12. Dessa forma, nós encontramos qual é a equação da reta tangente dessa função quando x vale 2.